Oi, meus arrochados, tudo bem com vocês? Hoje mais um podcast Papo Mentoro, sejam bem-vindos. Nesse episódio a gente vai falar sobre a qualidade da saúde do trabalhador e muito mais do que isso, como a gente não fica doido do juízo, tá? E aí com esse papo muito sério e ao mesmo tempo divertido, eu trouxe duas pessoas especialistas quando a gente fala sobre exercício, saúde e a nossa querida Luana quando a gente fala de mente sã e muito resultado no trabalho. Com vocês, Cibele Mendes e Luana. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Eu vou me apresentar brevemente, só para as pessoas me conhecerem. Eu sou Cibele Mendes, eu sou personal trainer. Eu sou formada em Educação Física, eu acho que há uns 7 anos, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou pós-graduada em Avaliação e Precisão para grupos especiais do treinamento à reabilitação. Atualmente sou estudante de nutrição. Estudante, gente. Depois de anos, ela voltou para graduação. Ainda estou fazendo 2 pós-graduações, porque eu achei pouco. Aí eu disse... Ela tem muito tempo livre. Se você não quiser, pode seguir ela nas redes sociais, que ela tem um tempo muito livre, inclusive. Começa a trabalhar 4 horas da manhã. Que inclusive é pauta para trazer para o Olha hoje. E pronto, e atualmente eu sou estudante de nutrição e pós-graduanda também. Fora toda blogueira, embaixadora e etc. Vamos falar sobre isso hoje. E a querida Luana, maravilhosa. Agradeço o convite. Eu sou psicóloga de formação também, estudei na Federal. Sempre gostei de pessoas. Eu acho que a gente aprende muito com as pessoas. E sempre segui aí uma carreira na parte de RH, de recrutamento e seleção, treinamento. Mas hoje eu também atuo como psicologia clínica. Então eu gosto de ter esse individual e coletivo, sabe? De ter os atendimentos, a história de vida de cada um. Somando dois aspectos, né? Isso, e no ambiente do trabalho. Eu digo que a psicologia ela tem que estar em todos os lugares. E tem que estar nos espaços de trabalho também. E já estava conversando com Cibele ali, eu disse, tu é personal, vamos conversar mais. Então a gente já estava interagindo. Gente, maravilhosa, indico muito. Mas a gente vai contar mais sobre isso. Meninas, eu chamei vocês exatamente porque... bem encaixa o papo de vocês. Quando eu conheci a Luana recentemente no evento, ela começou a falar um pouco da trajetória, a gente estava falando, inclusive, sobre empoderamento feminino, empreendedorismo, né? As duas são bem empreendedores quando a gente fala nesse contexto, né? De fazer os seus corres, além de todas as partes dos CLT e CPJs, minha gente. Aqui essas mulheres fazem muita coisa. Mas... quando eu conheci a Lu, ela falando, trouxe outras meninas também de RH falando, sobre a questão de você estar no mercado de trabalho, você tem que performar, de você falar da parte da conexão. Então, quando ela fala dela, eu falei assim, nossa, é muito o que eu acredito quando a gente está falando de o papo, né, que eu trouxe a Mariana para falar aqui, que é a ideia do CNPJ não enlouquecer você, né? Então, todo CNPJ que você esteja não vale sua saúde mental. Eu levei isso para a vida, né? Depois de Barnum ter muitos anos, quando essa palavra nem existia. E eu super afirmo que é muito importante, né? Você estar feliz no trabalho e você estar feliz pessoalmente. E uma dessas coisas é esse cuidado, esse olhar, assim, para dentro do trabalho. Então, foi muito bom, assim, eu queria muito que você compartilhasse um pouquinho sobre esse questionamento quando a gente fala de como é que a gente consegue separar o trabalho e a casa e a vida. E me contem. Eu digo que dificilmente a gente vai ter um pendrive ali que saiu e tira. Agora ativa a Luana, a esposa, a aluna, né? Vou considerar assim, fazendo os cursos, a pessoa que gosta de viajar, que eu também tenho um blog de viagem. Então, você no Rio de Janeiro. Pronto. E assim, né? É uma coisa que a gente também pode fazer durante a trajetória. Não pensar assim, nas minhas férias eu vou realizar algo. Tem muita vida acontecendo até chegar às férias. Gente, sério, exato. É muita vida. Então, durante a jornada CLT, eu sou CLT, então eu tenho minhas 40 horas semanais ali para cumprir. E tem outras demandas também profissionais e pessoais. Então, eu digo que é o bem-estar dentro da realidade, sabe? A gente não pode negar que a gente não vai trabalhar, né? Os boletos chegam. Então, a gente, dentro de tudo que a gente faz, das obrigações que a gente tem, o que é que a gente pode incluir? Pequenas doses, pílulas de bem-estar. Então, é um café que você gosta de tomar, é um almoço que dá para convidar uma pessoa ali para bater um papo. Depois da jornada de trabalho, o trabalho fica ali, às vezes é difícil, porque a mente não para. Sim, a mente está aqui, ó. 300%. Conectada. É o e-mail, é o relatório que eu esqueci, aí eu vou, anoto, isso aqui é para amanhã. Se não é urgente, amanhã dá para esperar. Exato. Então, esse limite quem tem que dar é a gente, porque senão o CNPJ vai puxar, vai dizer, ó, tem que, até dormindo, eu tenho que trabalhar. Exato. Então, assim, às vezes tá na cama, eu falei assim, o que eu tenho pra fazer amanhã, meu Deus? Eu tenho que falar com tal pessoa, responder tal e-mail, falar... E aí, às vezes, a gente não desliga. Eu acho que eu que a TDAH aqui é acelerada, mas no contexto geral,
né? Eu falo de múltiplos mentorados, que é a grande dificuldade de você estar no trabalho, vivendo ele, experienciando, mas assim, não enlouquecendo. Tipo assim, eu tô feliz onde eu tô, tenho perspectiva de crescimento, mas ao mesmo tempo eu paro tudo e vou pro meu fit dance, né? Né? E você corta assim, e o hobby? Esses hobbies, eu falei isso que eu escutei isso de uma psicanalista minha e falou assim, ela falou que, meu Deus, uma das melhores vitaminas C do TDAH se chama exercício. Agora eu tô sendo obrigada a fazer exercício por isso. Então, por que essa vitamina, assim, precisa pra gente viver, assim, se acalmar? Então, o exercício físico, na verdade, eu digo para todo mundo, tem que fazer parte da sua vida em algum momento. A gente tem 24 horas e, às vezes, nessas 24 horas, a gente não consegue tirar 1 hora para cuidar da gente mesmo. Eu digo que ali eu sou o momento que eu só sou Cibele. Quando eu tô me cuidando na prática de exercício físico, quando eu tô parando aquele momento... Só para você. Ali eu sou eu, porque em casa eu sou a esposa. Para minha mãe eu sou a filha, aí eu tenho que ajudar com a filha. E tem mulheres que tem um momento de esposa, tem um momento que ela é a mãe. Então, no trabalho, ela é a mulher que coordena, é a mulher que organiza. E qual é o momento que ela é ela? Aí eu digo que o momento que eu tô na academia, que eu cuido de mim, ali eu sou Cibele. Apesar que tem Apesar que também é seu trabalho. Isso, como é que separa? Aí é isso que foi um ponto-chave agora que eu ia falar. Como é o meu ambiente de trabalho, para mim é muito mais difícil. Até as pessoas falam, que eu até teve um dia que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Que as pessoas falam, Cibele, para tu fazer exercício físico é muito fácil. Porque tu tá na academia, o dia todinho na academia. Imagina um ambiente que é o teu trabalho, tu tem que desvincular, que não é como você falou, não é um pendrive que eu tirei que conecta o outro. Você tem que sair, sabe, desse mundo e ter a força de vontade de ir lá até e fazer a coisa acontecer, que é treinar, né? Por você, Por né? você, não isso. É trabalho, aqui é por mim. Isso, aí é onde eu penso. Eu digo, caramba, às vezes eu dou 9 aulas por dia, como você falou. 4 horas da manhã, gente, todos os dias. 4 horas da manhã. Pra estar ali, né, Queria trabalhando. muito, mas não consigo. Eu queria ter essa Mas é isso, é trabalho, então a gente não tem escolha. Pô, agora ela deu a palavra certa. Não é opcional. É isso que a mãe disse, minha filha, você pode não ter vários talentos, mas trabalhadora eu sou. Então, realmente... Isso aí é trabalho, que também aí vem um ponto que eu disse, eu tenho que levar esse ponto muito importante hoje, quando a gente entra em falar sobre saúde mental, sobre fazer exercício físico, sobre ser uma profissional, ter uma carreira, né? Estar em busca de uma carreira. Como hoje em dia é difícil que hoje em dia a indústria, o todo, ele vende que a gente tem que ser 100% em tudo. Sim. Então, se vocês alta performance, 100%. Alta performance o tempo todo. Então, se você vai treinar, as pessoas não querem que você simplesmente treine porque você está procurando saúde. Não, tem que ver o shape. Até eu estou esperando o meu shape. Você tem que ser slim, ou você tem que ser cavalona, ou não tem mais isso de... Então, o tempo inteiro, você tem que estar performando e tem que estar ali no padrão. A mesma coisa é no profissional. Você tem que estar sempre evoluindo, sempre crescendo. Pronto. Eu já fui essa pessoa que queria performar em tudo. Eu queria dar conta de tudo, eu queria... Tu ainda tenta, né? E eu ainda... assim, né? Hoje, inclusive, eu tive terapia antes de vir pra cá. Olha, graças a Deus. Gente, ela já veio lendo. Terapeutizada. Hoje já me acalmou. Toda quinta-feira é meu dia de terapia. É um momento também de autocuidado. Isso. Aí foi quando eu parei pra dizer, opa, não é assim. Claro, com muita ajuda da terapia, não é assim, porque eu queria que tudo saísse 100%, eu queria dar o meu máximo em tudo. Então, hoje eu consigo separar isso, sabe? Hoje eu consigo entender que sim, fazer exercício é importante, mas vai ter dia que tu vai estar tão cansada, sim, que não vale a pena. Tu vai parar e vai descansar, que é um ponto muito importante. O descanso. O descanso. Porque o descanso é tão delegado, hein? A gente não é máquina. Eu digo que até uma máquina, uma impressora, um computador, ele tem um momento ali que ele começa a pausar. Pressa de pilha, né? Exatamente. Gente, às vezes a gente delega muito o descanso e quando descansa fica com remorso. É isso. E acha que está sendo improdutivo. Não posso estar descansando, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Fazer nada. Isso, fazer nada. Hoje, às vezes você fica dizendo, mas eu tô pra trás. Eu não fiz nada hoje. Trabalha enquanto eles dormem. Tem pessoas que até tentam, né? Odeio isso. Tentam descansar, mas quando tá descansando não consegue, porque a mente não permite, eu sofro disso. Porque a gente é socialmente criado para isso, que a gente não pode parar. E uma coisa que você importante que você falou
Eu penso muito no curtir a jornada. Eu posso só simplesmente treinar e sem querer bater a meta dos quilômetros, das calorias, eu vou curtir o momento, eu estou movimentando o meu corpo. Às vezes a gente fica tão nessa ideia de chegar, de ir sempre para algum lugar, que às vezes em algum momento só curtir o caminho tá sendo ótimo. Fazer o exercício por fazer, né? Isso. Não por competição. Hoje tá muito na moda, né? Tem muita gente que eu acho lindo, assim, quem é da turma do CrossFit, né, da corrida, não sou, mas acho massa quem é. Mas eu faço exercício porque eu preciso. Essa é a classificação. Por isso, no início dessa conversa, eu faço porque eu estou ali para pensar, para queimar meus divertidamente mesmo, para eles se acalmarem, né? Apesar que eu queria muito shape, mas o buchinho ainda não veio definido. A Sibeli me inspira, mas não consigo. Mas estamos aí na luta. Mas a questão do descanso, né? Assim, a gente sempre prioriza. Eu vejo a galera lá fazendo várias atividades, mas parece que até quando... Tem pessoas que até quando você está fazendo o exercício, ela tem que performar. Isso. Assim, tá correndo, tem que ganhar em todas as corridas. Hoje o que se vende é isso. Tem que estar em todas. Pode olhar que antes o corpo perfeito era o corpo magro. Isso, Era super magro, super magro. Depois entrou o corpo desenhado, que é o corpo das paniquetes. Os né? movimentos. Era o corpo desenhado. Hoje em dia não é. É o corpo seco, é o shape. Ou você é cavalona, ou você é shape, ou você é slim, ou você não se enquadra nesse meio. É onde me pega bastante, sabe? Porque acaba perdendo o real sentido do exercício. Fazer exercício físico. Eu hoje, claro, eu tenho minhas metas, eu tenho objetivos que eu quero chegar, mas não é o meu ponto principal. Não, isso não é o mais importante. Tu se sente mais cobrado por ser personal? Com toda certeza, eu tenho uma cobrança muito grande. Assim, e principalmente agora que eu sou estudante de nutrição, porque se eu comi um chocolate, tá comendo chocolate? Você pode comer chocolate? Pode comer Na nutricionista diz que eu posso. 70% da cacau, mas eu posso porque eu treino. Se você não treina, aí... Como é que vai gastar essa gordurinha? E não, interessante, falou, da cobrança. Assim, imagina eu que sou psicóloga, não posso surtar em hora nenhuma. Não posso ficar com raiva. Desenho o tempo inteiro. Tá tudo maravilhoso. Os divertidamente. A alegria tem que estar sempre alta. E às vezes essa cobrança é muito maior. Isso. Principalmente para quem é da área de saúde. Isso. É a nutricionista que tem que comer bem. É a pessoa que tem que fazer Não, eu falo isso como professora, eu escutei isso, né? Tipo, a professora vai pra festa. Me lembro quando eu dava aula de sala de aula, né? As meninas falavam assim, mas eu vi a senhora no curso de professor. Eu falei, sim, tava bebendo vinho. Pode? Tem algum problema? Alguma discriminação? Tem algum problema? Não. Ou na festa. No São João, pra quem não sabe, eu sou louca, apaixonada por São João. E geralmente eu começo no início da semana, só paro até no final do mês. Então, todo final de semana, eu me lembro que quando eu dei aula no Instituto Federal, uma servidora chegou para mim e disse assim, eu já vi alguém aproveitar, mas a senhora... Aí, mas eu falei, veja, eu estou aqui a partir... E aí eu viajava para o sertão de Pernambuco para dar aula, chegava 4 horas da manhã para dar aula de 7 horas da manhã. Eu falei assim, é o mínimo que eu posso ter, pelo menos no pé de serra, para garantir meu saúde mental. Veja, é o bem-estar na rotina. Isso. Entendeu? Então, e as pessoas ficam assim, nossa, professora, você vai, tem que ir mesmo. E é por isso que eu falei a questão do exercício, porque... O hobby, porque eu acho que a gente tem que entender que o exercício faz realmente parte da nossa saúde mental e, inclusive, de estar associada. Eu falo que a mentoria também não sou eu. Tenho uma mentorada minha que eu gosto de falar da vida. Eu falei, olha, veja bem, existe uma diferença muito clara entre mentoria de carreira e terapia. Inclusive, graças a Deus, estou viva por ela, né? Amo, acho que a terapia, a psicanálise, ela consegue fazer com que você olhe para você, para dentro, enxergar o que é óbvio, porque tem coisas que estão na nossa frente. Parece isso, né? Mas não é. Mas ela não é. Então, tipo, às vezes a gente precisa de pessoas, especialistas, para nos direcionar, mas olhar para você mesmo, saber o que você quer, a terapia, ela vai lhe ajudar muito. Eu sempre falo que no mentoria não vai substituir. Quando fala assim, olha, faça a terapia, vá, marque aí sua consulta, né? Porque eu falo para a Rita sempre, né, que quando eu burnoutei em 2018, quando nem existia essa palavra, eu burnoutei, desmaiei, fui parar na UPA do Recife, e ela disse que a sorte foi que eu achei uma médica humanizada. Ela fala que é a minha fora, ela disse assim, por quê? Porque não era físico. Ela disse assim, você não está com problema físico. Eu desmaiei, perdi os sentidos. Quando ela começou a perguntar, você está bem? Eu só chorava, comecei a chorar. Ela em frente dos residentes de medicina do lado, assim, olhando pra minha cara, eu só chorava no consultório da UPA. E ela disse assim, veja, o seu problema não é físico, você estar dentro, sua pressão tá boa, não sei o que, ela assim, seu problema é emocional. E aí ela disse, não sei o que você está passando no momento. A consulta foi um acolhimento. E ela disse assim, olha, você precisa olhar uma pessoa com cuidado para você.
Ela disse, eu vou lhe medicar, mas a questão não é essa. E foi assim que eu conheci a terapia em 2018, quando nem... Hoje eu sei que é burnout, mas naquela época era porque eu queria performar na área acadêmica. Que também existe uma grande pressão, Exato. né? E aí a questão, tipo, seja na acadêmica ou na parte do trabalho, você tem que ver que tem seus limites. Exato. Né? Esses limites precisam ser delimitados. E a ideia do psicossomático, né? O corpo aqui, tá? A correlação corpo e mente, ela é muito forte. Então, muitas das doenças consideradas do trabalho, antigamente, a dor muscular, a Sim. top 1, problemas cardíacos, top 1, 2 de doenças ocupacionais, hoje até com a NR1 a gente vê que é ordem mental mesmo, é ordem psicológica. Exato. Então, eu digo que é uma via de mão dupla. Se eu vou para academia também, consigo relaxar, consigo ali ter atividades prazerosas, a sensação é, poxa, eu tava com preguiça de vir, mas quando sai, que bom que eu vim. Isso. Então, tem uma sensação mental muito interessante. Então, tá Você bem nunca ligado. vai se arrepender do treino feito, né? Com certeza. Mas você vai se arrepender disso. Se você não Do ruim é Não, e- Isso. Além que a gente tem que é o que eu sempre falo, as pessoas atrelam muito ao exercício físico, só ao físico, mas o quanto ele traz de benefícios mentais, né? Porque quando a gente pratica Sim. exercício físico, a gente tem ativação do sistema nervoso central, então tem liberação de neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfina. Então, são neurotransmissores que vão trazer bem-estar, Prazer, que vão trazer sensação de prazer. Então, Eu não acho que é só o que menos é corpo. falado. Eu acho que, por exemplo, eu mesmo que pratico exercício por mente, né? Eu falo que não porque eu gosto. Por mente, eu fui estudar um pouco sobre isso e eu acho que é por isso o papo que eu te trouxe, assim. Porque eu acho que as pessoas ainda pensam... E agora, nessa época, né, de shake... Isso. As pessoas esquecem que, na verdade, o exercício ele é mais do que um hobby. Isso. Ele é uma forma também de seu corpo. de autoconhecimento Isso, corporal. tipo, relaxar. Quando até tu me perguntou, tu que é personal, o que é que tu faz? Porque tem um ambiente de trabalho. Isso. Eu acho estratégias. Pronto, eu faço natação. Na verdade, eu tô até migrando da natação para outro esporte. Logo, logo eu apareço Próximos aí. episódios, novidades. Aí, Acompanhe o Instagram eu se Sibeli. comecei a natação pela ansiedade. Sério? Um pontapé para começar a natação, porque o Lá ambiente só é- de musculação é diferente, acaba né? tendo... Eu ligo com que é o meu ambiente de trabalho. Inclusive, eu comprei uma bike ergométrica para fazer cardio em casa, porque tem dias que eu tô tão cansada que eu digo, eu queria fazer cardio, mas eu não queria estar aqui. Aí não é que eu não ame o que eu faço, eu amo o meu trabalho. Mas, enquanto para muita gente o gatilho do estresse é parar um momento e Isso. treinar, eu não tenho isso. Até porque às vezes eu tô na academia, aí de repente chega uma pessoa, Sibeli, me tira uma dúvida disso aqui. Sibeli, não sei o quê. Não é que eu não gosto, mas tem dias que eu não quero. Você não Entendi. consegue se desligar, porque Tem dias que eu é o coloco o ambiente. fone e eu faço, não queria que ninguém falasse comigo. Hoje eu não quero dar conselho, Não. gente. Não quero E dar aí, conselho. só que não tem isso. Aí eu digo, vou fazer meu cardio em casa. Aí, hoje em dia eu faço todos os dias meu cardio em casa, coloco meu fone, assisto minha série e faço o que eu quero. Aí eu procurei alguma coisa. Então pra foi estratégia. contribuir isso. Foi estratégia. Quando eu fui pra natação, aí foi maravilhoso. Eu parei de ir pra natação por conta das chuvas. Porque, gente, em Recife, não vocês deu. sabem, né? Que a Aí gente eu é vou uma procurar ilha. um esporte que eu tenho aqui, me deslocar menos. Mas eu já estou encaminhada aí. Mas, eu procuro sempre um meio de fazer exercício físico, porque eu sei que vai liberar esses neurotransmissores. Então, nos dias que eu não estou bem, mas se eu for fazer o esporte, se eu for fazer alguma atividade física, eu vou sair melhor. E essa ideia do autoconhecimento de eu conseguir identificar que meu ambiente de trabalho, que eu amo, eu adoro fazer, também Veja. pode me causar, tem um malefício ali, tem um benefício e não tem. Que alternativas, para não cair naquilo, lá vou trabalhar. Isso. E aí prejudicar outras instâncias da vida. Então, se você não identifica, prejudica tudo. Exatamente, o que eu falei pra você, a questão do trabalho, né? Então, assim, às vezes a gente fala, ai, meu Deus, estou cansada, desanimada. Por isso que quando eu falo assim, no caso você está inserido no seu trabalho, a gente tá falando de exercício. Mas dentro, né, e você que está muito dentro do contexto dos eventos, né, daqui de tecnologia de Recife, o corporativo tem muitos desses gatilhos, né, quando a gente fala, porque a gente performa muito, tem expectativas. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim que você teve que criar estratégias dentro do corporativo para dizer assim, olha, a gente está com situações de relatos de pessoas que estão assim, em estafa mental e qual coisas assim que tu já fez estratégias
como a Sibeli acabou de dar algumas estratégias aí para sair. Qual foram? Eu digo que no ambiente corporativo tem uma frase que eu gosto muito, que é: não adianta tratar uma rinite e conviver num ambiente empoeirado. Então, muitas vezes, é o amor e a dor no mesmo espaço. Sim. Então, dependendo, e hoje, assim, estou mais inserido no ambiente de tecnologia, mas tive experiência na área hospitalar, que é um ambiente muito sensível também, em plena pandemia. Quem é que cuida da gente? Quem cuida de quem cuida. Exato. Então, assim, às vezes, dentro do ambiente corporativo, ambiente empresarial, esse plano de fuga, essa rota de fuga, ela às vezes é mais complexa. Mas esse próprio acolhimento, igual você falou, né, a médica ali te deu uma assistência, às vezes a gente está disposto a escutar. A gente às vezes não resolve nada. Ela Mas não a resolveu, pessoa- tipo, literalmente. Foi uma pessoa Mas que ela aí tem atendeu aquele pra não cara, passar um... Obrigada pela conversa. Então, não teve uma conversa. Eu teve uma escuta. Então, às vezes, num ambiente corporativo, ter pessoas disponíveis para a escuta, e eu digo escuta genuína. Né? A ideia de assim, eu quero ser amiga de todo mundo, eu vou fingir que estou dando atenção. Não é bem isso. É criar conexões, porque pessoas são para serem feitas para ter conexão através de uma escuta, de uma fala. Genuínas, exatamente. Exato. Então, eu digo que ter não só momentos, mas pessoas dispostas a escutar. Às vezes nem sempre a resolver, mas escutar é algo eu digo que é ouro hoje em dia. Porque você escuta as para, pessoas. né? Literalmente, você que está vendo esse podcast, você vai parar agora, nesse momento, assim, veja, 2 estratégias para você ter saúde mental, né, sã, e aí você está falando de atividade física. 2 delas são para você cuidar. No final das coisas, somos pessoas que precisam ser cuidadas, amadas. Isso. Mas a gente tá tão... Eu falo, de manhã eu falo muito isso, né? Que eu sou sempre pro outro, né? Outro. E aí, quando você para pra você, qual é o momento que você para pra você? Exato. Exatamente. Qual Se momento? escutar. No momento dessa escuta, que momento eu me escuto? Onde eu vejo que não tô performando, vamos dizer assim, performando até bem-estar, é performar. Vamos Isso. dizer também. Então, em que momento o meu bem-estar está abalado? Eu preciso olhar para mim. Então, dentro do ambiente corporativo, eu digo que tem um papel da pessoa, tem uma tríade aí, que é a própria pessoa, de ter esse olhar de si. Às vezes, na correria, a gente nem respira, minha gente, para começar. Vamos pelo lado físico. Eu digo que ainda bem que a respiração é automática. Senão a gente ia se esquecer de respirar. Ia ter um monte de gente morrendo, velho. A gente respira, a gente tem uma respiração rápida, como se estivesse correndo, e a gente tá sentado. Então, até esse olhar pro corpo da respiração, peraí, tá corrido, mas deixa eu parar aqui 2 minutos e fazer uma respiração, que a gente diz que é respiração consciente, ou diafragmática. Respirar aqui pelo abdômen, inspira 3 segundos, solta 3 segundos. Aí tem gente que faz assim, é papo de psicóloga, né? Não. Vai dizer que vai respirar, gente? A gente tá tentando fazer com que o nosso corpo entre no estado basal, natural. Aí a gente começa a pensar melhor, porque a gente oxigenou o cérebro. Aí a vida não resolve, mas ela começa a ter possibilidades. Se a gente não vê possibilidade, a gente fica angustiada. Sim. O caminho é só esse e agora? Fica todo cinza, embaçado. Eu geralmente falo que a gente não consegue achar o caminho, fica louca. A gente respira, não, peraí, tem essa possibilidade, mas tem essa. Opa, já tô tranquila, que se um não der certo, tem um plano B e o C. Exato. Tá? Então, esse respirar, ser escuta e ter uma escuta para si é um ótimo caminho. E eu digo que independe do ambiente de trabalho. Na tecnologia, a gente tá... O senso comum diz, a pessoa com fone de ouvido na frente do computador não interage com ninguém. Tem se quebrado isso, né? Não é esse perfil. Não digam isso, gente. Eu trabalho muito com computador e às vezes você não quer ver um computador na sua frente, tá? Ou alguém ligando do Teams pra você, perguntando, você pode me ajudar? E Sibeli falou, me pode pedir uma dúvida? O meu pode me ajudar? E esse ajudar nunca é 5 minutos. Então, assim, às vezes a gente realmente só quer ficar... Eu falo que eu tenho uma estratégia que eu falo que é super fora de moda. Quando eu tô bem cansada, que eu sei que depois eu sei que assistir muito televisão também é ruim, né, pros nossos divertidamente. Mas uma das coisas que me relaxa muito, todo mundo sabe, já falei aqui no podcast, né, que é meu vinho. Então, toda sexta-feira tem meu sextou. Posso estar sozinha, posso estar com alguém, pode ser eu, minha série, ou meu filme de Natal. Eu assisto filme de Natal, gente, o ano todo. Eu adoro também. Então, eu sei que é besterol, sei o começo, o fim, sei como termina o Bem enredo. previsível. Mas é exatamente, às vezes eu só quero previsível, eu não quero pensar no caos que está no mundo, na guerra que está no mundo, que as pessoas não se amam. Às vezes eu só quero assistir um filme de Natal. E a estratégia é essa, ir para o caminho diferente. Se você passa o dia numa tela, não tem como descansar rolando vídeo numa rede social. Né? Então, é procurar alternativas. Tem dias que eu falo que eu só quero dormir. Pronto, terça-feira foi até um ponto que eu coloquei na minha vida, que eu acabava dando aula a manhã inteira, passava a tarde toda dando aula, aí à noite, faculdade. Aí ficava um caos. Aí como é que eu tenho tempo para marido, para mim, não dava. Eu disse, não, eu vou tirar 2 dias. Esses 2 dias,
Se tiver alguma coisa da faculdade, eu vou fazer. Se não, vai ser exclusivamente para eu fazer o que eu quiser. Aí eu Tipo, tiro por 2 escolha. tardes. Por escolha. Aí na terça-feira, minha tarde é livre. Aí ou eu tenho alguma coisa da faculdade, que sempre aparece alguma coisa, ou eu vou dormir. Eu chego e vou dormir. Às vezes eu tenho que marcar algum exame, alguma coisa. Porque Vida de adulta, né? A vida adulta. Mas pronto, essa terça mesmo, eu ia para um exame, precisava marcar. Aí eu disse, sabe uma coisa? Vou dormir. Fui dormir, acordei em paz. Aí tudo vira uma paz, né? Porque com o marido vira uma paz. Todo mundo fica em calma, tá na As paz. instâncias da vida. Isso, tá sendo ótimo. Eu digo que o meu ponto de relaxar é dormir. Perfeito. Quando eu durmo, eu relaxo, aí eu tô em paz. Que é uma necessidade básica que a gente se esquece também. Antes eu me cobrava por dormir. Eu achava isso horrível. Hoje não, meu filho. Hoje eu queria dormir mais. Eu não consigo. Mas antes eu dormia muito. Assim, eu falava assim, ai meu Deus, eu perdi o dia, final de semana. Apesar que eu também tinha esse pensamento de tipo, Mas eu tô hoje não. dormindo, tô perdendo a vida tá passando e eu tô dormindo. Eu também já fui assim. Hoje eu já fico querendo achar as brechas pra dormir. Não, de dia eu sou ruim de dormir, então pra mim não serve, assim, esse momento. Mas leitura, fazer outra coisa, tipo, que seja fora da rotina, eu acho que super cola, assim, sabe? Eu sou bem noturna, assim. Eu tenho que dormir com todas as luzes apagadas, sabe? Porque senão eu não desligo. Esse é o grande É o problema. seu ritual, na verdade, para dormir. Isso. Da ansiedade, eu não consigo desligar. Mas é um bom ponto, inclusive de estratégias, assim, que vocês falaram. Um ponto que eu queria trazer em comum e queria ouvir muito, aqui no Papo Mentor a gente sempre traz especialistas, né, pessoas mentoras como vocês, que direciona, né, que tem experiências de vida e que somam muito na vida das outras pessoas. Porque eu acho que a Luana falou muita coisa que eu amo, que é a palavra conexão. Então, tipo assim, a gente não escolhe Cibele apenas porque ela é uma boa profissional. Ela escolhe porque a gente tem empatia com ela, a gente gosta do que ela compartilha, o que ela posta, o que ela bebe, né? Hoje a gente tem uma conexão. Tipo, da forma que eu gostei de Luana, da fala dela, poderia ser qualquer outra psicóloga, mas eu gostei da fala dela. Então, existe uma conexão. Acho que às vezes as pessoas estão muito ligadas no automático, né? Do performance. Principalmente quando a gente liga a trabalho, porque eu falo que o trabalho ele tem que gerar realizações de sonhos. Pelo menos pessoalmente para mim, eu acho isso. Se o seu trabalho ele não faz você, né, como a Luana disse, vamos sair da rotina, vamos viajar. Se ele não pode lhe proporcionar um dia, um final de semana, um feriadão, para você viajar, alguma coisa está errada. Né? A gente só tem uma férias no CLT. E eu tenho que viajar até para conhecer a própria cidade, que às vezes a gente nem conhece o entorno. Sim. Fazer logo ali e você nunca foi. Não conhece o museu, não saiu para tomar um café. Eu falo que às vezes um super café super faturado resolve muita coisa, tá, gente? Às vezes resolve muito. Só isso já ajuda pra gente pensar em ter essas novas estratégias. E aí, de vocês duas, eu queria que vocês trouxessem, cada um relato, assim, quando a gente tá falando sobre saúde mental, cuidado com o exercício, quando a gente fala de trabalho. Eu não sei se você já passou isso, assim, conhecer uma aluna, ou você já trouxe seus próprios relatos. E você, Luana, assim, dizer assim, nossa, a pessoa teve que passar por um momento desse para entender que o eu dela é super importante. Não tem como descolar o eu trabalho, o eu vida, né? Mas a gente tem que equilibrar os nossos pratinhos. Me conta. Eu tenho um relato que, inclusive, eu já fui chamada até para uma entrevista e eu falei dessa mesma pessoa. E eu sempre acabo falando porque, para mim, ela acaba... eu olho para ela e digo, caramba, o quanto de potencial ela tem. Eu tenho uma aluna que eu coloco ela sempre nas minhas redes sociais, que ela alcançou um resultado incrível. É aquela? Eu adoro. Sônia. Eu queria muito que a minha mãe fosse assim focada. Ela alcançou um resultado incrível. E por trás de todo esse resultado que ela alcançou, existia uma mulher que não se olhava, que não se enxergava, ela não tinha um olhar com cuidado para ela. E ela mesma hoje relata muito isso para mim. E na aula, a gente acaba tendo muita entrega, que é onde você fala esse ponto do como é importante a conexão. Isso. Porque se a gente não tivesse tido tanta conexão, ela não teria continuado com você por tanto tempo. Isso, e não teria chegado onde ela chegou. Foi um passinho de cada vez. Hoje ela perdeu mais de 30 quilos. Ela... Sem remédios, tá? Isso, sem Ozempic, sem... Só pra dizer. Eu sei que tá no auge aí, mas nada contra quem toma, mas... É bom enfatizar isso, sem Ozempic, sem Monjaro, só praticando exercício físico e fazendo reeducação alimentar. E uma das coisas que ela mudou muito nesse processo ela não queria fazer terapia. Olha, ela dizia, eu não gosto de psicólogo. Mas por que você não gosta? Ela não gosta, eu não vejo resolver nada, ficar lá conversando aí. Deve conhecer o psicólogo errado. Não, então, eu sempre falo isso. Mas não era isso, ela não se permitia.
ela não se permitia em muitos pontos. Ela não se permitia olhar para ela. Ela estava ali tentando emagrecer, mas, na verdade, nem ela sabia o real motivo porque ela precisava... Dela querer sair, né, por esse momento. Dali, e era uma camada de coisas. Ela não tinha vaidade, ela não usava brinco, ela não... Que, para mim, eu digo que mulher, ela tem que ser mulher e se sentir mulher. Ela tem que aflorar cada vez mais o ser mulher. Eu digo que a mulher tem que se cuidar, a mulher tem que se pintar, a mulher tem... Claro, cada um usa o que gosta e da forma que quer, né? Porque são gostos. Mas ela não tinha um olhar para nada. Ela não tinha um olhar de cuidado com nada. Ela não olhava para ela, né? Não. Então o exercício foi Ela só apenas um caminho. Quando ela começou a perder peso, aí ela foi começando a voltar ao novo ela. Isso. E aí é uma trajetória que a gente estamos juntas, né? Já acho que faz 2 anos. Olha aí. E ela tá cada vez mais evoluindo, e não é só o treino. Eu mostrei a minha mãe, ela compartilha nos stories, eu acho assim, super... Vez ou outra ela bota uns relatos lindos pra mim, falando, mas foi porque ela quis. Porque eu poderia querer muito. Muito. Mas se ela não quisesse, se ela não se abrisse, aí foi quando ela se abriu para fazer terapia, ela não queria saber de dieta também, de nutricionista. Hoje ela faz dieta com nutricionista, aí ela já é uma nova mulher. Você conviver com sonho, todo mundo fala. Eu vivo colocando coisa dela na minha rede social, que não é nem o fato do físico, que é onde eu sempre pego. Não é o porquê ela emagreceu 30 quilos e o corpo dela... Não é o antes e o depois, né? Não é só isso. É o como ela era antes e como ela é hoje. O como ela se olha, o como ela se cuida. O cuidado. Isso. E às vezes é no dia... Só naquele dia a dia uma fala, por que você não vai? Mas por quê? Por que você não quer fazer a terapia? Mas qual foi o motivo? E por que você não tenta outra? E aí ela vai pensando. Eu até falo que até o banho. Que teve uma vez que eu tava falando pra ela, eu disse, ai meu Deus, eu não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho demorado. E sentia, eu falando assim, não, eu sentia água batendo no meu cabelo, ai, é tão bom, é tão relaxante. Eu saio outra pessoa, aí ela, eu não enxergo o banho assim. Porque às vezes nem o normal, ela não via muito sentido. E ela, não é que ela tinha depressão, ela tinha um aspecto depressivo, entendeu? De realmente não se olhar. E aí, eu sempre falo dela, pra mim, eu acho que é incrível toda a trajetória dela. É isso. E eu fico muito feliz por também fazer parte disso. Tá vendo? Por isso que eu falo que o exercício... A ideia é essa, tipo assim, o exercício ele foi o caminho pra ela se autodescobrir. Isso. E eu vou de volta pra escuta. Veja, você permitiu que ela compartilhasse coisas que... Veja, a psicologia ali, no primeiro momento, a pessoa olhando pra você, sabe que é uma pessoa que vai querer saber da sua vida, só que às vezes esse contexto acontece em outros lugares e você foi essa pessoa. A gente vai influenciando pessoas pelo caminho sem nem imaginar. Então, também você permitiu com que ela se abrisse para você da sua forma, do seu tempo, com leveza. Eu gosto muito dessa palavra. Além de conexão, é leveza. E vai fluindo. E ela até fala que ela tinha cuidado, ela tinha dificuldade de se comunicar. Então, às vezes eu falava, porque eu falo muito. Falava, e ela ficava só me escutando. Aí foi quando ela começou a falar. Então, era aula, às vezes ela não falava. Ela tinha dificuldade de fazer amizade, aí ela fala... relacionamento. Isso, hoje em dia ela fala, eu tenho várias amigas. Ai, que maravilhoso. Ela não conseguia ter relacionamento com pessoas. Aí, isso foi incrível. Foi mesmo. E destravou, na verdade, acho que você ajudou a destravar o corpo, mas o corpo não está longe da mente. E Lu, isso, tá vendo? E tem a ver com a saúde mental, né? Que você falou, pela leveza. Ela trouxe um exemplo de físico e com certeza deve ter encontrado já muita gente. Todo esse preconceito com a terapia, né? Eu digo que a pandemia ajudou porque trouxe quem não tinha percebido ainda sobre tem algo gente que ainda não percebeu, o país está na luta. Na pandemia, acho que potencializou. Né? Então, a gente tá quebrando aos pouquinhos os estereótipos de que eu não quero a pessoa para saber da minha vida. Sim. Mas, enfim, é necessário e é possível. Tanto formato presencial quanto online. Eu sempre digo, mas online não dá certo, dá sim. Tá. Eu faço online. E é perfeito. Funciona. Pensando num pouco das pessoas também que já passaram por mim, eu passei por uma situação de sair de uma empresa onde eu passei 11 anos. Então, eu já tinha feito na minha cabeça uma construção de que trabalho, vida pessoal e profissional, elas tinham que andar juntas. E não tão separadas assim no sentido de, enquanto eu trabalho, eu tenho minha vida das coisas que eu gosto de fazer. Porque quando tem essa quebra do âmbito profissional, e agora? Quem sou eu? Às vezes perde até a identidade. Que é, inclusive, uma das características do burnout, né? Você
não se percebem mais. Então, Você só vive pro trabalho. exato. E eu Os sempre... amigos são o trabalho. Isso, tudo, né? Até a rotina, a casa é um Isso. ponto de apoio, não é uma casa. Você só vai pra dormir. Exato. Então, das pessoas também que já passaram por mim de mentoria, eu considero minha mentoria de vida e carreira. Porque eu gosto muito de trazer a psicologia também para perto, Sim. nessa ideia de conectar o objetivo profissional para a vida. Então, teve uma pessoa também que passou por algo semelhante, né? De ter essa quebra aí profissional e faz, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí a mentoria ajuda assim, ó, calma, vamos curtir o tempo também, nesse luto, porque é um Isso. luto, toda perda envolve um luto, de entender quais são as emoções, quais são os pensamentos que vêm. Geralmente é o medo do futuro. Como é que vai ser agora? Como é que vai fazer? O que é que eu vou Certo, fazer? É muito difícil, né? Exato, exato. Gera angústia, que foi o que eu falei. Então, se eu vejo que o único caminho é eu não tenho nada agora, calma. Não tem nada no sentido profissional, a carteira não está assinada, mas tem outras coisas que funcionam e que talvez você não estivesse vendo porque o mundo era o trabalho. Eu digo que a fatia da vida, né? Tudo era trabalho. A pizza só era trabalho. Não tinha família, não tinha espiritualidade, não tinha o corpo, não tinha relacionamento, não tinha nada acontecendo, porque tudo estava tomado pelo trabalho. Vamos lá resgatar. O que é que você sempre gostava de fazer e se perdeu pelo caminho? Curtir mesmo, descansar. Descansar, vamos dormir. Isso. Colocar o sono atrasado em dia. Então, às vezes, parece básico para a gente que está no racional, mas para quem está no emocional é muito difícil chegar nesses pontos-chave, sabe? Então, é o que eu percebo nessa pessoa específica, mas de uma forma geral, são situações de foi demitida, né? O esposo foi demitido, e aí como é que vai ser para mim essa sobrecarga? É um filho que chega. Tem várias situações, e principalmente para a mulher, porque a gente é multifuncional. Sim, Então, demais. Quando uma das instâncias se abala, as outras vem o efeito dominó ali de querer carregar tudo. Então, eu vou muito nessa ideia de trazer a consciência, é muito importante, de aterrissar, porque se a gente fica só na emoção, a gente não raciocina. E trazer leveza também. O mundo já é tenso demais. Exato. Por isso Então, que já eu tem exemplo do muita Natal, tensão. gente. Porque às vezes Eu a gente adoro filme de precisa. Natal, já sei o início, meio e fim, é o casal de sempre. Eu amo desenho animado. Pronto. Veja, Eu acho que buscar. domingo de manhã a gente assiste juntos, bem Marcos. Ano passado foi a ideia dos Bob Goods, das pinturas. E aí eu lembrei que eu, criança, eu adorava pintar os almanacões da Turma da Mônica. Mulher, Aí eu fiz, gente, isso aí eu já tinha na minha época, isso né? já é a minha sobrinha me deu uma, assim, eu fiquei maravilhosa. Tia, quando você estiver estressada? Aí eu falei, meu Deus, como é que uma criança dessa já sabe as coisas? Elas compram as canetinhas, viu? E a senhora pinta. Exato, é a atenção plena. A gente fala do mindfulness, né? Vamos fazer respiração consciente, escutar, né? O que é que tá vendo, o que é que tá ouvindo. O Bob Goods, a pintura, ela ajuda. Mas já tá no terceiro. Olha aí. Porque Incrível. você principalmente o tech, o celular, Isso, prende isso. muita atenção. A gente perde muito tempo. A gente deixou de fazer coisas Tecnologia. manuais, né? Isso. Então, pinta lá, não tá bonito não precisa. É pra Não. expor, não é pra galeria de arte, é pra gente. É pra mim. Então, esse reconectar com coisas que a pessoa gostava e não lembra, porque a rotina vai ali massacrando os dias, de que é um processo que eu gosto muito de fazer, né? Independente de fazer terapia ou não, mas quando se faz é melhor, a gente amplia o favor. autoconhecimento, porque precisa fazer sentido. Tem gente que vai, vou porque minha mãe disse pra eu ir, meu pai disse pra eu ir. Em algum momento, a gente torce pra que A esse minha mãe estalo foi uma venha. dessa. Hoje ela ama. Perfeito. Antes ela foi obrigada, assim. A gente trouxe isso, assim, a senhora vai. E Eu com medo do estigma, de achar que era doida. Isso, e ainda bem tá se quebrando, mas existe ainda, principalmente para a geração ali, os millennials e geração Z, já entendem um pouco da importância desse autoconhecimento, mas a geração dos meus pais nem tinha condições, nem tinha tanto profissional assim, exatamente. e que ia de caso extremo. Essa nova geração, ela veio bem diferente no sentido de que pratica exercício físico. Geralmente eu vejo os jovens praticando exercício físico. Hoje as academias são cheias de Enzos e Valentinas. Todos jovens, Mas também em busca de terapia. Porque geralmente quando eu falo, minha terapia é tal dia. E a pessoa fala, é a minha quinta. Isso é realmente isso. Agora, uma coisa que eu sinto falta é o treino tá pago, ninguém coloca, a psicóloga tá paga, né? Eu coloco A terapia tá paga, né? Ainda tá faltando essa demanda. Ai, gente, eu amei. Tu tem que querer ir, então. Eu vou Olha aí, ó. fazer um filtro. Fazer o filtro. Olha aí a produção falando. Currículo já. Se eu já falou pra lá. Tenho tantos anos, faço terapia. Gente, faz parte, inclusive, de um homem ideal, assim, só as mulheres, assim, bota a terapia na listinha, tá bom? É bom, checklist. Coloca teus pacientes pra colocar. Arrasou. Gente, meninas, me adoram. Obrigada, assim, obrigada por vir compartilhar a história de vocês. E ouvir, como eu falei,
dois relatos muito próximos de duas profissionais que viveram os dois contextos. Os contextos de trabalhos inseridos no exercício, mas também o cuidado mental dentro do trabalho. Eu acho que tem que entender que a gente tem vários pratinhos. Eu sempre falo que o ser humano ele não tem como desligar. Você falou do pendrive, eu vou usar esse termo, mas geralmente eu falo que eu não consigo me desconectar de quem eu sou para quem querem que eu seja. Então, assim, a gente vai lá administrando os pratinhos. Então, obrigada por aceitar o convite. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, gente. Sigam elas no Instagram, TikTok, todas as redes sociais. Essa mulher faz várias coisas, viaja, posta, né? E essa daqui eu não posso nem falar, né? Porque ela já deu o currículo dela. Se vocês quiserem acompanhar ela no Instagram, no TikTok e em todas as redes sociais. Obrigada. Até o próximo Papo Mentora. Um cheiro. Obrigada.